Salve, salve, Papai Joel. Salve, salve, Adri Santos, minha parceira maravilhosa. Um beijo para ambos. Quero fazer uma pergunta aqui para o Papai Joel. Papai Joel, me diz uma coisa, como é que você conseguia dominar tão bem aquele time que você foi campeão em cima do Flamengo em 95, que a gente sabe que a galera ali gostava de uma festa, né? Como é que você fazia para dominar tudo aquilo? Um abraço, sou seu fã, saudações rubro-negra. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, como é bom. Bom é estar aqui com o molejão. Molejo, grande galera do molejo, galera aí de cima, galera de Andrezinho, sua patota aí. Dá um abraço em todo mundo aí, André, dessa galera toda. Galera aí de cima da mocidade, aí de Bangu, a gente chama ele. Inclusive, ele tem cantado em inglês aberto. Depois coloca aí, produção. O pessoal tá brincando aberto com o inglês dele. Anderson Leonardo tá cantando direto. Olha aí, cantar em inglês não. A inglês é comigo. Coloca aí, produção. Hey, Jude, Jamaican Prince, in Geneva, that's forever. Quero ver traduzir agora. Tu tá de brinquedo em mim, cara? Olha aí, rapaz. Eu sempre fiz da minha vida no mundo do futebol, nos clubes que eu trabalhei, os grupos que eu tive à frente, eu dei a sequência daquilo que eu fiz, aquilo que eu comecei a plantar e aquilo que eu ia colher. Faz parte da minha vida. E eu sempre tratei os jogadores de futebol com uma sequência daquilo que eu cuidava dos meus filhos, a educação que eu dei para eles, e eu sempre vi eles sempre em momentos de dificuldade e sabendo como é difícil ser jogador de futebol, porque eu já estive lá, e como é difícil você chegar num patamar diferente, porque você tem um tempo, você tem um tempo naquilo que você vai fazer, e você tem que fazer bem. Do mesmo jeito que você começa, se você não se cuidar, você vai cair, e quando a caída é feia. Eu não entendi o que ele falou. Então, os jogadores, para mim, tinham importância muito grande, e dentro daquilo eu deixava de ser o treinador, e como você sabe, né, a maioria dos jogadores me chama até de pai, porque não era conselho, eu passava experiência de vida, porque a maioria deles já eram casados, tinham filhos, já tinham sua responsabilidade. Mas você tem que ter um equilíbrio, acima de tudo, emocional e profissional. Não misturar as coisas, porque às vezes as formas chegam com uma força muito grande e cai com uma força maior ainda. E a gente tem que saber botar equilíbrio. Esse foi sempre o meu parâmetro daquilo tudo que eu fiz em vários clubes, em vários jogadores, e hoje eu tenho de muitos qual a importância que eu tive na vida deles. E eles me agradecem, como a gente está passando vários e vários jogadores, não só aqui no Brasil, não. Uruguaio, argentino, jogadores em outros países, porque vinha a franqueza, vinha a sinceridade, vinha, acima de tudo, a honestidade dentro daquilo que era a nossa proposta. Importante pergunta de como é bom nessa brincadeira de criança que eu fiz com vocês. Brincadeira de criança. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Como é bom. Bom é estar aqui obrigado, com o obrigado. Papai, obrigado. Aproveitando papai, aproveitando a pergunta aqui do cantor, como é que era difícil treinar o Renato Gaúcho em 95? Não, nada difícil. Nada difícil. Não teve nada difícil, rapaz. E foi até bom. A época que eu peguei o Renato, que o Renato já tinha passagens por vários clubes, e viu a questão dele como ídolo, que já tinha passado em algumas situações de Flamengo, ou de Botafogo, ou de algum clube, e foi para um clube que as coisas não deram certo, que foi o Atlético Mineiro. E ele saiu de lá meio com ranço de lá, não muito bem dentro daquilo que ele representou e dentro daquilo que aconteceu lá. E isso ele fez uma reflexão, cara.
Renato não é trouxa, né? Essa palavra que eu uso para ser mais simples, para eu não ficar filosofando. Quer dizer, ele já estava formado, ele já estava ciente daquilo, e encarou uma situação que nós fizemos um time, nós armamos um time, e com isso ele revitalizou, essa que é a palavra, essa palavra é revitalizou a sua fama, e aonde está no momento, não foi só pela sua capacidade e competência, foi também a volta por cima que ele deu, porque todo mundo achava, ou pensava, que o Renato era um cara de praia, um cara disso, um cara aquilo. Não, ele vem fazendo boas campanhas há muito tempo. Ele veio fazendo lá de Bangu, quando ele pegou o Bangu pela primeira vez, pegou o Vasco, pegou o Fluminense, ele veio ralando, até chegar onde chegou, né, nessa composição de clubes importantes, né, passando por vários clubes importantes como ele passou, e até chegar nesse momento dentro do futebol, e um dos treinadores que está aí galgando a seleção brasileira. Quem sabe? Na vida, tudo é possível. E esse título de 95 é uma coisa que eu sempre comento aqui com você, né, papai? Só para encerrar. Eu nunca vi um título tão comemorado. Gente, isso é para poucos. Um título estadual tão comemorado e lembrado. Nós estávamos, Adriano, cada um com dificuldade naquilo. Eu não estava com dificuldade, eu estava vindo da Bahia e precisava voltar para o Rio de Janeiro. Mas todos os jogadores que nós pegamos, começando pelo Ronald, Dejaí, e Márcio Costa, Ailton, Ezio, Leonardo, Lima, que veio da Bahia, quer dizer, nós juntamos um grupo e o grupo apostou na nossa proposta. É essa que é Lira, é essa a nossa proposta. Quer dizer, nós fizemos um grupo e nosso grupo não tinha conversa fiada, não tinha dificuldade, não tinha reclamação. Então, quando eu vejo isso hoje no futebol, isso me deixa numa bronca danada. E nós estávamos com dificuldade, o clube estava com dificuldade. E o clube nos aceitou e nós trabalhamos em função do clube, cara. Nós trabalhamos em função do clube. E com isso deu aí no que deu. A maioria dos jogadores estão trabalhando. No outro dia eu estive no Fluminense, você não sabe a alegria que eu tive quando eu soube que alguns jogadores lá de 95 estavam trabalhando dentro do clube em alguma função. O clube deu o apoio, deu as mãos, porque, claro, que viu a honestidade desses jogadores. E é isso que é importante. É isso que é importante. Isso aqui é um Papai Responde musical. Obrigada, papai. Então solta o som aí, produção. Obrigada, cantor. Beijo. Eu posso falar? Posso falar? Pode falar. É que tá falando de Libertadores. Luizão, eu morri de rir assistindo uma vez você falando aqui. Você, jogou pra cacete no Vasco, conquistou Libertadores com aquela lendária dupla de ataque, que foi o Donizete e Pantera, que a gente já mencionou aqui. Você entrou no Vasco, acho que na época, para substituir o Edmundo, que era mega idolatrado lá pela torcida e tal. Mas eu não entendi quando você deu uma reportagem que ficou até engraçada na época, você falando do Eurico, que você tinha tomado um cano do Eurico, mas que para você o Eurico tinha sido o melhor dirigente que você teve. Não entendi. Eu não tenho papo na língua nenhum. Para mim, o Eurico comigo foi um filho da puta. Que não me pagou. Entendeu? Como dirigente, é o melhor dirigente do mundo que eu já tive. Explica melhor, não dá para entender. Poxa, ele só não me pagou. Mas em termos me deve, $600 mil até hoje. O Vasco me deve, não tem como entrar na justiça, que já passou o tempo. Mas como dirigente, ele para proteger o clube na briga de justiça com o árbitro, com tudo, o Eurico era... Poxa, eu nunca tive igual a ele. O que eu conheço ele e Betozinho, sabe? Mas o que eu fiquei triste com o Eurico, porque, por exemplo, em 98 eu fui eleito o melhor jogador do clube. Por que não me pagou? Tinha dinheiro, cara, sabe? Foi uma coisa tão banal, sabe? Coisa triste, porque, caramba, se eu tivesse feito alguma coisa errada, nada, eu só ganhei.
Então por que ele não defendeu um ídolo vascaíno que era você na época? Porque ele é um dirigente top. Eu posso te falar porque na época eu não tinha empresário. Aí ia falar comigo, eu não levo desaforo para casa. Entendeu? Não. Quando ele me mandou embora, ele me maltratou, desligou o telefone na minha cara, mandou pegar minhas coisas e ir embora. Eu peguei minhas coisas e fui embora. Infelizmente, as pessoas são assim. Você sabe quantas vezes eu fui técnico do Vasco? 5 ou 6. Você sabe quem me contratou em todas essas 5 ou 6? Eurico Ângelo de Miranda. Da mesma maneira que ele me contratava, ele me mandava embora. Um belo dia, eu estava aqui em Copacabana e ele me ligou. Quem me ligou foi ele e o Romário, o Isaías. E a palavra dele foi o seguinte: eu não estou te contratando, estou te convocando, que você faz parte da casa. Porra, se apresenta aqui. Isso era um sábado. O Vasco tinha empatado com o Cruzeiro. Estava 2-0, empatou com o Cruzeiro, ele brigou com o Filipão, brigou com o Osvaldo, brigou com todo mundo. Brigaram com ele, essa coisa. Eu me encontrei com ele num domingo, cara. E aí, o que aconteceu? Eu fui pro Vasco num domingo e numa quarta-feira eu consegui decidir Libertadores, Mercosul, que na época era o João Avelanche, e brasileiro. Foi campeão. Brasileiro. Fui campeão pelos dois. Não aconteceu nada, cara. Combinei com ele, vou te pagar isso, por causa disso, aquilo, coisa e tal, parada, toma fechado, apertava a mão, vamos embora. E ele, depois eu fui embora, não sei porquê, e depois eu voltei também, não sei porquê. Ele me mandava embora com a simplicidade, me convocava mas eu gosto dele. Eu não sinto raiva dele, você entendeu? Eu também não consigo. Ele frequentou a minha casa. Ele foi na minha casa no dia do meu aniversário de São João, que eu morava no Leblon. E ele foi na minha casa e eu frequentei muitas vezes a casa dele ali nas Laranjeiras. Muitas vezes, muitas vezes, conheço a esposa dele muito bem, conheço todo mundo, essas coisas todas. Quer dizer, eu também não consigo sentir bronca dele. Não consigo sentir bronca. Que Deus o tenha. Bronca dele. Que Deus o tenha. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Vamos só não recebeu, mas tá tudo certo. Jogou pra cacete. Mas o importante, Adil, sabe o que é? É você ter o carinho da torcida. Isso, poxa, eu tenho muita vontade de voltar em São Januário, visitar o pessoal lá e no jogo. Fala, professor Joel, Alexandre Oliveira aqui no comando. Primeiro para dizer que eu sou muito seu fã. Uma carreira aí sensacional, super vitoriosa. E eu queria que você contasse, por favor, para mim e para todo mundo que gosta muito do seu trabalho, uma resenha curiosa a respeito de alguma preleção que você deu. Você só trabalhou em time grande, em time fera, com um jogador sensacional. E eu queria que você contasse aí alguma boa de vestiário pra gente. Valeu, professor. Parabéns pelo trabalho, hein? Tamo junto. Ale Oliveira é um fera, ele quebra a internet mesmo com seus decretos. Libera logo esse decreto, vai. Olha, em terra de esqueleto, qualquer fratura é exposta. Então pode me chamar de plano de saúde, porque hoje eu vou tirar a sua carência. Sexta-feira é dia de cantar aquela tiazinha que vende bala e pagar as primas com vale-refeição. O bonde da maldade / sangue nos olhos da Night tá formado. Eu, William Bonner, Brad Pitt, Falcão do futsal e Chimbinha. Vem com o bonde! Escalações moleque. Escalação moleque na tela. Que tem o goleiro voyeur, só fica olhando as bolas. O lateral direito é o Cruzeiro, aquele que desceu bem, mas desvalorizou. O zagueiro central é a Graciane Barbosa. Muitas vezes deixa a retaguarda descoberta. Quarto zagueiro é a depiladora unissex. Vai bem em todo tipo de gramado. O lateral esquerdo é a doação de sangue, sempre pega na veia. Primeiro volante é o Corcel 2, o volante mais duro do mundo. Segundo volante é a esposa ciumenta, que é a bola só pra ela. Na meia temos o DST, quando pega a bola é dor de cabeça. Terceiro volante é o Sarna, aquele que incomoda o tempo inteiro. No ataque temos a cesta de Natal da empresa, ajuda, mas nunca resolve. E o centroavante é o dedada no zóio. Joga enfiado, mas é muito sujo. Você pode responder aí, papai, fica à vontade.
Olha, tem algumas situações que você tem que ter raciocínio rápido. Alexandre, obrigado pela pergunta, obrigado por participar com a gente. Nós ficamos muito orgulhosos, eu e a Adri, por participação de vocês, sabendo que vocês estão nos acompanhando. E isso é uma beleza para nós. Eu vou contar um fato rápido, curto e grosso. Em determinado momento, dentro do futebol, quanto menos você falar, melhor. Principalmente nas preleções. Porque a preleção tem que ser entendida para o jogador, como você falar, simples e direto, e que ele entenda. Eles entendam, porque é esse o ponto que faz a diferença. Alguns treinadores acham que quem tem que entender são os titulares e os craques. Não é isso não, cara. Quem tem que entender é o grupo. E esse grupo você vem preparando em toda a semana. Por causa disso que eu usava aquela prancheta. Aquela prancheta era uma prancheta que eu anotava tudo o que acontecia. Tá aqui com a Adri. Aliás, a minha tá aí. Vou dar uma mostrar para vocês. E o jogador, o que acontecia na segunda-feira, às vezes eu levava para o dia da preleção uma coisa que o jogador tinha me chamado a atenção. E é isso que é importante, porque o jogador sabia que você estava atento. E eu procurava conversar com os jogadores, não só no dia do jogo. Eu já vinha preparando ele no decorrer. E eu ia até no quarto deles. Era chato, eu sou chato. Quer saber? Eu sou chato. É a verdade, não minto. E fazia questão de jantar, almoçar, tomar café, não deixava à vontade. E uma das coisas principais é que o jogador, eu tinha que almoçar e jantar junto. Porque o jogador tem mania de chegar antes ou depois do almoço. O almoço é meio-dia. Um chega 15 para o meio-dia e é o primeiro a querer mexer na comida. E o outro, o mais esquecido, gosta de chegar meio-dia e meio. Porra, não é uma coisa nem outra. Aquilo ali não é uma família? E tu já viu família comer separado? Não existe. Então eu chegava primeiro, esperava. Quando o último jogador sentava na mesa, dá essa dica para você. Aí eu liberava o almoço. Hora é hora, né, papai? Antes da hora não é hora e depois da hora não é mais hora. É assim, tem que ser assim. Então nós temos a oportunidade, porque o jogador chega numa concentração, às vezes você só vê o jogador na hora de entrar e na hora de sair. Você não vê ele na hora do almoço, tu não vê na hora do café, tu não vê na hora do jantar, tu não vê. E ele não bate papo entre si. E às vezes acontecendo isso tá dica que algum treinador vai ouvir isso, deles ficarem conversando, que é importante para nós. Ali você cria mais amizade, ali você cria mais sincronismo entre eles. Porque o jogador de futebol, ainda mais agora com telefone, isso é chato pra caramba. De pedreiro a carpinteiro, mecânico, eletricista. Pode desligar o seu celular, porque realmente a gente vocês não sabem deslocar nessa hora dando uma entrevista, né? É outra coisa. Vai comer, deixa o telefone lá, cara. Não leva pra mesa não, cara. Porque quando ele tá comendo, bate o telefone. Às vezes o telefone legal, a esposa, um filho, o papai, mamãe, não é hora, mas ligam. Não é hora, mas ligam, e você tem que deixar. Ou senão é um cara chato, cobrando alguma coisa, pedindo uma camisa, pedindo não sei o quê, fazendo isso, fazendo aquilo, cobrando alguma coisa, ou levando algum problema para ele. Porra, aí tu vai ficar com um jogador cheio de problema. E outra coisa, o laptop é legal, o telefone é legal, mas eles ajudam e atrapalham o treinador. E o próprio jogador. Pode ter certeza disso. Passei velhos, muito desdobrado com isso, numa concentração. Porque não adianta você levar o jogador para a concentração e dormir 3 horas da manhã porque está mexendo no laptop, porra, tá falando no telefone. Isso não existe, cara. É melhor deixar em casa. Mas só que em casa ele não vai dormir. A mulher tá vendo a novela, fala, meu filho, você pode pegar água pro Juninho? Meu filho, você pode trocar a
a fraldinha da Tatiana. Meu filho, você não pode fazer isso. Aí você, por algum aspecto, pode ver alguma divergência, aí dá um mal-estar. Isso é uma conversa muito ampla que a gente pode atacar as manias do papai na concentração. Tá certo. A Lê Oliveira, que também conhece muito de futsal aí, foi jogador de futsal. Foi treinador também, para quem não sabe. E, papai, aproveitando esse gancho, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vestiário, ele ganha jogo? Teve alguma preleção, assim, que você se recorda, que você possa dizer foi determinante para o resultado daquela partida? Veja bem, o jogador de futebol ele quer ouvir. Principalmente quando o time está perdendo. E você tem o remédio para ver se eles mudam o comportamento. E olha que eu tive várias e várias experiências. Que a mais me lembram todo mundo é aquela experiência contra o Palmeiras. Se ganhou o jogo ou não, eu não sei, mas que ajudou, ajudou. Até para eu tirar o jogador, que o jogador que eu tirei não estava jogando mal, pelo contrário, estava jogando bem. Mas eu precisava fazer uma mexida de impacto, uma mexida que jamais o adversário ia pensar no plano 2. Então, o plano 2 é importante. Isso aí é um detalhe. Você não vai com o plano 1, você vai com o plano 2 ou com o plano 3. Também mais do que isso não interessa. Esse negócio de mexer 5 jogadores só para descansar. É conversa para inglês ver. Você muda aqui ou ali para suportar uma pressão do adversário para tentar resolver uma situação. Tanto que nesse jogo, eu fiquei com -1 e não coloquei zagueiro, só coloquei no momento que eu botei a vantagem, aí que eu coloquei um zagueiro para compor a defesa. No resto não, eu fiquei com um jogador de meio de campo, de zagueiro, e esse jogador, já contei a história dele, depois vamos lá no meu canal ver, que no primeiro dia nós tivemos uma divergência de pensamento, mas ficamos amigos, e somos amigos até hoje, chamado quem? Você sabe quem é? Que já gravou com a gente? Não, ainda não gravou com a gente. Não foi Júnior Brasil, Paulo Miranda. Paulo Miranda, você está falando do jogo da Mercosul. Paulo Miranda, você teve uma divergência com ele porque você colocou ele de reserva. Foi isso. Não, eu tinha entrado no Vasco, não coloquei de reserva. Eu tinha entrado no Vasco, mas precisava fazer uma mexida no meio de campo. Um sincronismo que eu achava que era o certo. E era o certo mesmo que nós fomos campeões. E ele acabou jogando, sabe de quê? De zagueiro. Você acha que eu ia jogar de zagueiro, meio de campo, se tivesse satisfeito comigo? É ruim. Mas, gente, ó, para vocês que têm curiosidade nesse jogo da Mercosul, aproveitando, vai na playlist aqui do canal, tem uma exclusiva, tá? Tem algumas questões aqui que são, né, exclusivas, que a gente chama, do Joel falando da Mercosul, e ele fala desse fato mesmo, ele fala dessa questão do desentendimento que ele teve com o Paulo Miranda, que logo se acertou, né? Porque o papai Joel é assim, né? Não tá se entendendo, vai lá e se acerta. E você que tem curiosidade nesse jogo da Mercosul, do ano de 2000, que é inesquecível para todos os amantes do futebol, confiram, tá? Tá na íntegra, tá muito completo. É só ir aqui na playlist, nas exclusivas, o episódio da Mercosul.